boa tarde. Bem-vindos a mais uma videoaula sobre itinerários formativos. Antes, gostaria de apresentar a nossa equipe aqui da Diretoria de Ensino de Americana. Compondo a equipe aqui da Diretoria de Ensino de Americana, nós temos o Haroldo Ramos Teixeira, que é o dirigente regional de ensino, a Josiana Caltarossa Moreira, supervisora do novo ensino médio, a Gláucia Roque Rocha Pio, coordenadora de equipe curricular, a Bruna Pavan Pivato, PEC de Língua Portuguesa, eu, Claudinei José Belisário, PEC de Ciências Humanas, e o Marlon Antônio de Araújo, PEC de Educação Física. E o nosso mapa vai tratar da cultura em movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E para iniciarmos o nosso conteúdo, gostaria de deixar essa frase para vocês. Um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. De Edmund Burke. Essa frase vai ao encontro daquilo que vamos tratar na unidade curricular 3, compromissos com o patrimônio cultural e ambiental. Acompanhe comigo aí na tela todo o esquema desse mapa. Mapa Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. Unidade curricular 1, Tradições e heranças culturais. Unidade curricular 2, a tecnologia nas narrativas das relações sociais. Unidade curricular 3, compromissos com o patrimônio cultural e ambiental. Unidade curricular 4, representações da humanidade, teorias e práticas. Unidade curricular 5, práticas corporais, o corpo em evidência. Como vocês podem observar, o mapa Cultura em Movimento possui 5 unidades curriculares e todas essas unidades curriculares possuem os seus componentes. Componente 1, componente 2, componente 3, componente 4 e componente 5. E cada componente subsequente possui as suas atividades, contendo assim 5 atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4 e atividade 5. Nessa próxima tela, eu trago para vocês, dentro da unidade curricular 3, compromissos com o patrimônio cultural e ambiental, os 4 componentes pertencentes, sendo componente 1, cartografia social e afetiva, componente 2, preservação e conservação do patrimônio material e imaterial, componente 3, esportes radicais, trilhas e tribos, e componente 4, processos de assimilação e aculturação. E nesse momento vou desenvolver com vocês o componente 1, cartografia social e afetiva, que também possui as suas 5 atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4 e atividade 5. Toda a explanação desses slides tem como fundamento mostrar a vocês todo o processo que está contido no mapa Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana. E agora, passando para o próximo slide, e já adentrando para o componente 1, cartografia social e afetiva, eu quero ler para vocês o objetivo. O componente curricular Cartografia Social e Afetiva tem como objetivo mostrar como as metodologias participativas intituladas Cartografia Social, Mapeamento Participativo e Mapas Afetivos podem contribuir para o desenho ambiental nas suas instâncias iniciais, visando a participação popular no planejamento urbano. Dentro dessa leitura, eu destaquei aqui o objetivo, que é mostrar como essas metodologias participativas intituladas Cartografia Social, Mapeamento Participativo e Mapas Afetivos podem contribuir para o desenho ambiental nas suas instâncias iniciais. E é desse modo, professor, olhando para esse objetivo e para aquilo que eu destaquei, que você vai desenvolver todas as atividades propostas nesse componente. Continuando a nossa leitura, eu quero apontar aqui também, dentro da parte introdutória desse componente, os objetos de conhecimento. Pesquisa sobre as técnicas utilizadas pela cartografia para mapear fenômenos ocorridos no espaço geográfico, elaboração de mapas por meio da cartografia social e afetiva, impactos socioambientais relacionados à utilização dos recursos naturais,
promoção de políticas ambientais de proteção, restauração e conservação. Perceba que, mais uma vez, dentro desse parágrafo, eu destaquei técnicas utilizadas pela cartografia. Subentende aqui, professor, que o seu estudante já possui um domínio sobre o conceito de cartografia. Ele já passou pela primeira série do ensino médio e pela segunda série também. E agora, aqui na terceira série, você vai aprofundar o conhecimento desse estudante, utilizando a cartografia como uma ferramenta, como uma técnica, para que ele consiga compreender o processo desse componente. Eu trago aqui também, professor, 4 habilidades que estão fundamentadas na área de ciências humanas. E essas 4 habilidades, elas estão alinhadas, convergentes com as competências da formação geral básica, as competências 1, 2 e 6, que deverão ser aprofundadas. Destaco aqui dentro das habilidades os verbos e uma parte do complemento verbal. Primeira habilidade, analisar a produção de diferentes territorialidades. Segunda habilidade, utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica. Terceira habilidade, analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira. Quarta habilidade, analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos. E nós temos aqui também 4 habilidades que estão relacionadas com os eixos estruturantes. Mais uma vez, eu destaco aqui os verbos da habilidade e o complemento verbal. Primeira habilidade, selecionar e sistematizar com base em estudos e ou pesquisas bibliográfica, exploratória, de campo, experimental, etc. Segunda habilidade, propor e testar soluções éticas, estéticas, criativas e inovadoras. Terceira habilidade, identificar e explicar situações em que ocorram conflitos, desequilíbrios e ameaças a grupos sociais. Quarta habilidade, desenvolver projetos pessoais ou produtivos. A nossa novidade aqui dentro do itinerário formativo é o trabalho com os eixos estruturantes. E para melhor entendermos essa função, eu trago aqui uma explicação. Os eixos proporcionam um maior protagonismo do estudante ao nortear os itinerários formativos. Sendo assim, eles visam envolvê-los em situações de aprendizagem que os induzam a desenvolver conhecimentos, criar, intervir com a realidade à sua volta e empreender projetos presentes e futuros. Uma vez que temos a compreensão da finalidade dos eixos, é interessante também, professor, nós buscarmos os seus significados para trabalharmos com dados científicos e deixarmos de lado o senso comum. Então eu apresento para vocês aqui, basicamente, o significado e a estrutura de cada eixo. Entendendo melhor o que cada eixo estruturante diz. Investigação científica. Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado, por meio da realização de práticas de produções científicas relativas a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a temáticas de seu interesse. Empreendedorismo. Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de mobilizar conhecimentos de diferentes áreas para empreender projetos pessoais ou produtivos, articulados ao seu projeto de vida. Processos criativos. Este eixo tem como ênfase expandir a capacidade dos estudantes de idealizar e realizar projetos criativos associados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a temáticas de seu interesse. Mediação e intervenção sociocultural. Este eixo tem como ênfase ampliar a capacidade dos estudantes de utilizar conhecimentos relacionados a uma ou mais áreas de conhecimento, a formação técnica e profissional, bem como a temas de seu interesse, para realizar projetos que contribuam com a sociedade e o meio ambiente. Professor, o que é interessante aqui? Uma vez que você define e entende o significado de cada eixo, essas definições servem para todos os componentes e para todos os mapas.
E é importante ter bem claro isso, por quê? Porque ao desenvolver as atividades, você vai dar foco naquilo que o eixo estruturante está pedindo. Isso é muito importante e é necessário. Eu trago aqui um exemplo dentro da atividade 1. Acompanhe comigo. Professor, neste componente, os estudantes serão apresentados à cartografia social, que permite a elaboração coletiva dos mapas de um território, levando em consideração o conhecimento da comunidade que exercita o seu protagonismo. Veja aí na imagem, professor, que essa atividade propõe um eixo estruturante. Você pode observar isso do lado da introdução. Nós temos ali uma lupinha aparecendo. Essa lupa representa o eixo investigação científica. Então, ao desenvolver essa atividade, o seu foco deve ser o eixo investigação científica, que tem como ênfase em ampliar a capacidade dos estudantes de investigar a realidade, compreendendo, valorizando e aplicando o conhecimento sistematizado. Veja, professor, que a proposta que eu acabei de ler da atividade 1 vai ao encontro daquilo que o eixo propõe. Então, o estudante, nesse momento, ele vai desenvolver toda a sua capacidade de coletar dados, de compreender ali aonde ele está situado, a sua comunidade, a sua sociedade, a sua escola, para que dessa compreensão ele consiga, como eu bem disse, coletar os dados e realizar as atividades. Então, nesse momento, nós estamos rompendo com o senso comum e levantando dados científicos para que o estudante comece a compreender esse processo. Uma vez que está evidente na percepção do estudante a importância da investigação científica, aí nós vamos colocar a mão na massa. Só que antes de colocarmos a mão na massa, nós precisamos orientar o estudante para alguns conceitos que talvez ele não conheça ou que tenha esquecido. Lembra que eu falei que a questão da cartografia ela já perpassa em todas as séries do ensino médio? Então, na terceira série, e nesse momento, é interessante você relembrar o estudante por meio de alguns conceitos que definem o que é cartografia. Então, eu trago aqui a definição do que é mapa e cartografia. Mapa, construção social do mundo que se circunscreve entre o verdadeiro e o falso para narrar tanto as relações de poder como em suas práticas culturais. Cartografia é a representação de um todo estático. É um desenho que se acompanha e se faz ao mesmo tempo que os movimentos de transformação na paisagem acontecem. Trocando em miúdos, mapas são narrativas que servem ao dominador, cartografia é representação da história que está acontecendo. E agora, para elucidar ainda mais esse conceito, eu trago aqui uma imagem da região metropolitana de Campinas, destacando aqui a cidade de Americana. O mapa ou a cartografia como produção visual do espaço permite a conexão com outros espaços do mundo, localizando-nos e posicionando-nos relativamente a eles, ou seja, colocando-nos em rede. Olha aí, professor, essa imagem da região metropolitana de Campinas. Perceba a localização de Americana. Será que o nosso estudante tem essa compreensão? Será que ele consegue pensar na cidade de Americana e analisá-la dentro de um todo? No caso aqui, esse todo, como eu bem disse, é a nossa região, né? A região metropolitana de Campinas. Então a ideia aqui do mapa ou da cartografia é justamente nos colocar dentro de um todo, como foi bem lido aqui. E agora deixando um pouquinho o texto do lado e avançando na análise da imagem, eu trouxe aqui a evolução urbana da cidade de Americana. Vamos dar uma olhadinha? E aí, professor, quando você olha para esse mapa, ou quando seus estudantes olham para esse mapa, ou para um mapa parecido, o que nós percebemos? O que nós conseguimos ver aí? Qual a intenção das pessoas ou da pessoa que produziu esse mapa? Veja aí que nós temos aqui o mapa da cidade de Americana, com várias cores, e logo abaixo nós temos uma legenda que está identificada por cores e por décadas. Então é possível analisar por meio dessas legendas a evolução urbana da cidade de Americana. Esse movimento de analisarmos ali a evolução urbana, ele pode ser feito também em outras cidades. De repente o seu estudante ele pertence à cidade de Santa Bárbara do Oeste.
ou até mesmo de Nova Odessa ou Sumaré. Então ele tem liberdade para aplicar a evolução da sua cidade utilizando essas legendas. Acompanhe comigo a leitura de mais um slide. De fato, só percebemos o lugar que nos constitui como somos plenamente quando nos localizamos no mapa, ou seja, quando percebemos nosso lugar em relação aos outros lugares. Daí os mapas das cidades e dos países se constituírem em dispositivos de governo e, como tais, serem representações visuais e regulam o modo como vemos e significamos o mundo. Então, pensando nos mapas cartográficos como um meio que regulam o modo como significamos e vemos o mundo, e olhando para o slide anterior sobre o mapa de Americana, eu trago aqui uma proposta. De volta ao mapa da cidade de Americana, o que falta nele? E eu respondo a você, o que falta nesse mapa é justamente o significado que regula a minha percepção de mundo, ou a percepção de mundo de uma comunidade, de uma sociedade. Eu entendo que a pessoa que criou, ou o grupo que criou esse mapa, com todas as suas legendas, como eu bem disse, deu uma importância naquele momento para a historicidade da Americana, destacando a sua evolução urbana. Mas como eu faço para avançar no processo de análise cartográfica de um mapa, trabalhando aí aquilo que pertence ou o pertencimento de uma comunidade, de uma sociedade? Para isso, eu tenho o que chamamos de cartografia social. Acompanhe a leitura comigo. A cartografia social permite às comunidades desenhar, com a ajuda de profissionais, mapas dos territórios que ocupam. Este tipo de mapeamento social geralmente envolve populações tradicionais e é um instrumento utilizado para fazer valer os direitos desses grupos frente a grandes empreendimentos, problemas relacionados à grilagem de terras e ao não cumprimento de dispositivos legais que dizem respeito à delimitação de terras indígenas, à titulação de territórios quilombolas e à regularização fundiária de territórios caiçaras. Professor, vamos dar uma pausa aqui e destacar algumas palavras que talvez para o seu estudante não seja de fácil compreensão por conta do seu contexto. Por exemplo, olha aí, territórios quilombolas e regularização fundiária de territórios caiçaras. São palavras que não estão, assim, de certo modo, dentro do nosso contexto. Talvez, se eu fosse um estudante do litoral paulista, a questão da regularização fundiária de territórios caiçaras estivesse mais ao meu alcance de compreensão. Porém, o nosso estudante, que pertence a essa região metropolitana de Campinas, a cidade da Americana, ele também tem as suas características. E nesse momento, cabe a você, professor, trazer à tona essas características para que ele consiga adequá-las a uma cartografia social. E continuando a nossa leitura sobre cartografia social, em vez de informações técnicas, os mapas sociais são construídos de forma participativa e apresentam o cotidiano de uma comunidade em linguagem simples e acessível. Neles são colocados espaços de roça, rios, lagos, casas, equipamentos sociais como unidades de saúde e escolas, e outros elementos que as populações envolvidas considerem importantes. Opa, agora ficou mais claro, né? Nós destacamos aqui situações, contextos que estão mais próximos da nossa realidade, como por exemplo, olha aí no texto, espaços de roça, rios, lagos, casas, equipamentos sociais como unidades de saúde e escolas. Tudo isso que eu li faz parte do contexto em que estamos inseridos. E dessa forma, fica mais prático, né, o estudante assimilar o conceito e realizar a atividade colocando em prática o que ele aprendeu. Um outro exemplo que podemos aplicar aqui é o mapa afetivo. O mapa afetivo se constrói por meio de processos de mediação sociocultural, mapeamentos participativos
e de engajamento de agentes cartógrafos com suas relações de pertença aos espaços, gerando assim possibilidades de ler o território como produto de múltiplas temporalidades, percepções e apropriações do espaço. Acompanhe comigo essa imagem. Olha que interessante. Essa estudante, ela construiu o seu mapa afetivo partindo da sua residência e destacando aqui o que para ela são os pontos mais interessantes e necessários. Ela destacou aqui a casa da sua tia, a escola, uma igreja, um clube com piscina e uma pracinha. Talvez, professor, aplicando essa atividade, a construção de um mapa afetivo, ao analisar os mapas que foram construídos, você vai perceber graus de importância diferenciados. Você pode dar uma comanda, por exemplo, para o estudante fazer a mesma coisa que essa estudante fez. Construir um mapa afetivo a partir de um eixo central, no caso aqui, a sua residência. E aí você vai perceber, por meio da produção dos mapas, vários graus de pertencimento. Eu trouxe aqui também, professor, algo assim de extrema importância dentro de todos os componentes, que é o quadro de olho na integração. Eu vou ler aqui para vocês o que esse quadro propõe dentro dessa atividade. Professor, essa atividade conversa com o componente 2, preservação e conservação do patrimônio cultural, no qual há uma proposta para que os estudantes realizem uma curadoria mais detalhada de cada patrimônio levantado, criando um catálogo com a história, curiosidades, imagens e outras informações que julgarem necessárias. Veja a importância dessa integração, professor. O estudante ele vai construir o seu mapa afetivo e ele vai dar uma valorização histórica para cada prédio que ele destacar em seu trabalho. Perceba aqui a integração dos componentes. Então, eu chamo a atenção para que esses quadros de integração sejam cumpridos, porque uma vez que você cumpre a atividade desses quadros, você está corroborando com um outro componente, e o outro componente, ao cumprir também com essa integração, está corroborando com o seu. Então, nós temos aqui uma troca de trabalho, como o próprio nome diz, uma integração, que vai colaborar para que o estudante consiga cada vez mais desenvolver o seu trabalho, as suas atividades com mais detalhes. Uma outra situação que eu destaquei aqui também é a finalização de cada atividade. Toda atividade ela finaliza com uma avaliação e aqui não é diferente. Eu destaquei aqui para vocês a avaliação da atividade 1 e eu quero ler aqui na íntegra. Professor, para a autoavaliação indicada na sistematização, é fundamental que o estudante reflita sobre o seu processo de aprendizagem. Para isso, apresente algumas questões assertivas sobre os estudos realizados, a participação nas atividades em grupo, a colaboração com os colegas, a fim de repertoriá-los para a produção do texto. A avaliação processual é importante para acompanhar a evolução no que diz respeito ao ensino e à aprendizagem ao longo de sua vida escolar. Perceba na minha leitura que a atividade 1 traz como proposta uma autoavaliação. E eu lanço aqui a palavra sistematização. Então, o que eu fiz? Eu trouxe aqui a proposta da avaliação e agora eu quero ler para vocês o que diz respeito à sistematização desse processo para que o estudante consiga realizar essa atividade. Dentro da sistematização e caminhando para o processo de autoavaliação, é interessante também que os estudantes façam uma autoavaliação dos seus aprendizados até este momento. A atividade deverá ser feita de forma escrita, com base no critério de participação nas pesquisas realizadas e da apresentação dos resultados aos demais colegas da classe. Esse relato deve incluir considerações feitas pelo professor em sala de aula, assim como observações pertinentes aos temas apresentados pelos grupos. Então, como foi dito aqui, essa autoavaliação ela se estabelece por meio de critérios. E esses critérios estão relacionados com as atividades que os estudantes desenvolveram e com a participação de todos e as pontuações feitas pelo próprio professor. Mas quais são essas atividades? Veja aí comigo. Para a sistematização da atividade, os estudantes farão um exercício com os mapas que utilizam em seu cotidiano para realizar uma análise das legendas.
Solicite que tragam exemplos de mapas de diferentes fontes, como por exemplo, jornais, revistas, livros didáticos, sites, etc. Em seguida, divida a turma em grupos que farão uma descrição da legenda, enfatizando os tipos de elementos que foram utilizados, a clareza da leitura da legenda e se a informação no mapa poderia ser representada de outra forma. Então, uma vez que eles já compreenderam todos os conceitos que foram trabalhados em relação à cartografia, mapa afetivo, mapa social, agora eles vão analisar, como a própria comanda mencionou, mapas que fazem parte da sua realidade. Então você faz toda a orientação ali, organiza toda a sala e aí segue a comanda. Acompanhe comigo. Professor, organize a sala para que os estudantes compartilhem suas pesquisas com a turma. Após a realização da atividade sugerida na etapa anterior, os grupos deverão, de forma coletiva, realizar a construção de um painel colaborativo, em que, se houver possibilidades e recursos, os estudantes poderão elaborar as apresentações utilizando meios digitais ou outras formas criativas. É desse processo que se construirá os critérios para que o estudante possa realizar a autoavaliação. E essa autoavaliação, realizada pelo estudante, ela é incluída dentro da avaliação processual, que vai considerar uma nota dentro da realização de toda a atividade 1. Bem, professor, espero ter contribuído com o seu trabalho. A intenção aqui foi destacar as habilidades, os objetos do conhecimento, a proposta dessa atividade, alinhada com os conceitos necessários para que o estudante consiga desenvolver a sua aprendizagem. Tenha um ótimo dia! Olá, professoras e professores! Então, nós vamos agora estudar o componente 2, preservação e conservação do patrimônio material e imaterial. Vamos observar então aí na tela onde nós estamos no nosso mapa. Então, aí no mapa, Cultura em Movimento, diferentes formas de narrar a experiência humana, nos encontramos agora na unidade curricular 3, compromissos com o patrimônio cultural e ambiental. Vamos falar agora do componente 2, preservação e conservação do patrimônio material e imaterial, que conta com 5 atividades. O primeiro passo para estudarmos esse componente, antes de preparar as suas aulas, é observar os objetos de conhecimento. Acompanhe aí na tela. Objetos de conhecimento, contextos e práticas, investigação, análise, fruição e criação de práticas que levem à conscientização da preservação e conservação do patrimônio cultural, material e imaterial. Saberes estéticos e culturais, reconhecimento e análise de questões sociais, culturais e ambientais diversas, presentes na realidade e relacionadas com a questão patrimonial. Processos de criação, identificação e incorporação de valores importantes para si e para o coletivo na elaboração de práticas orientadas à preservação e conservação do patrimônio cultural. É muito importante observarmos os objetos do conhecimento porque eles irão conversar com os demais componentes dentro dessa unidade curricular. Junto com os objetos de conhecimento, nós vamos observar também as competências e habilidades. Então, nós temos as competências e habilidades aí da formação geral básica, lembrando que todos os componentes dos itinerários formativos contam com essas habilidades da formação geral básica, que são aprofundadas, e as competências e habilidades inerentes ao itinerário formativo aqui de ciências humanas e de linguagens. Lembrando sempre que os eixos estruturantes também aqui são destacados, no caso, investigação científica, processos criativos e mediação e intervenção sociocultural. É importante iniciar com questões norteadoras que poderão dar a você, professor, uma base de qual é o conhecimento prévio do seu aluno. O próprio material traz essas questões, como nós podemos ver aí. O que você entende pelo termo patrimônio? Qual a diferença entre um patrimônio material e um imaterial? O que leva uma tradição ou espaço a ser considerado patrimônio? Qual a importância em se preservar um patrimônio histórico e cultural? Quais fatores você considera válidos para a legitimação de um patrimônio?
Que registros você acha que são necessários para a validação de uma dança, por exemplo, como patrimônio material? Nesse momento, o aluno provavelmente fará algumas questões a respeito de palavras as quais ele não sabe o significado. Em vista disso, será necessário que seja feita uma contextualização de cada termo. Como, por exemplo, o que é patrimônio? Então, patrimônio, tanto no âmbito legal quanto econômico, se refere ao conjunto de bens, direitos e obrigações que têm algum valor financeiro, seja para pessoas ou instituições, porém nem sempre poderá ser financeiro. Aqui ao lado, então, nós podemos ver o link direto com a habilidade correspondente com esse contexto. O que é cultura? Aquilo que pode indicar tanto a produção artística quanto o modo de vida, o conjunto de saberes, a religião e outras expressões de um povo. Então, cultura é tudo aquilo que o ser humano produz, ao contrário da natureza, que não precisa da ação humana para existir. A partir dessas questões, é possível pedir que o aluno dê exemplos de coisas que ele pode observar ao seu redor que vão ao encontro dessas definições. Outra definição importante ainda a respeito do patrimônio é estabelecer a diferença entre patrimônios materiais, imateriais, os culturais e os ambientais. Patrimônio cultural são bens que formam a identidade de um povo e ajudam a contar a sua história. Bens materiais podem ser edifícios, monumentos, obras de arte, e os bens imateriais são elementos como a dança, a música. Se o patrimônio cultural desaparecesse, ficaria difícil contar as tradições e a história de uma cultura. Por isso, a sua preservação é importante para a conservação da memória de um lugar ou povo. O patrimônio, então, é importante, pois ele conta a história de toda uma geração que já se passou. E isso conserva a identidade de um povo, uma nação, uma cidade ou uma região. Adentrando no conceito do patrimônio, ainda podemos destacar o patrimônio cultural material, que são todas as coisas tangíveis ou palpáveis, aquilo que ele pode tocar, e o patrimônio cultural imaterial, que são os bens que não posso tocar, ou seja, os bens intangíveis, como nós definimos no outro slide, uma dança, uma tradição, uma comida, etc. Então, a fim de repertoriar o seu aluno, é necessário que sejam mostradas algumas imagens para que ele entenda a diferença entre um tipo de patrimônio e outro. Aqui nós temos alguns exemplos de patrimônios nacionais. O Conjunto Arquitetônico de Brasília, como um patrimônio nacional material, o Maracatu, um patrimônio imaterial, e aqui Foz do Iguaçu, que é um patrimônio ambiental. E as reflexões que podem ser feitas a partir da observação dessas e outras imagens que o professor pode trazer aos seus alunos a partir de pesquisas. Então, como a comunidade reflete a importância do patrimônio cultural? Qual a sua forma de uso, que não implica apenas situações práticas? De que maneira se dá a sua conservação? Alguma restrição de acesso a determinados grupos? Professor, é interessante que esse movimento, essa observação e pesquisa seja feita partindo então de patrimônios nacionais ou mundiais até chegar na realidade mais próxima do aluno. Pensando nisso, ele poderá responder a algumas questões observando os patrimônios que podem estar presentes na nossa cidade. Qual público esses patrimônios atendem? Vocês conhecem esses patrimônios? Já foram? Onde eles se localizam ou acontecem? Sabem explicar o porquê de alguns desses patrimônios ou monumentos? A partir dessas questões norteadoras, então, poderá ser criada uma comanda de pedido de pesquisa para que eles possam procurar patrimônios próximos deles que eles conheçam ou que nunca tenham ouvido falar. Pensando então aqui, na nossa região de Americana, muito provavelmente os alunos encontrarão patrimônios tais como a Casa Herman Miller, a Festa de São João de Carioba, como um exemplo de patrimônio imaterial. Outro exemplo de patrimônio material que temos então
é o Monumento ao Soldado Constitucionalista da Revolução de 1932, aí presente na Praça Herman Miller, e a Festa do Peão como patrimônio imaterial. Já é uma tradição aqui da nossa região. O bacana de destacar esses monumentos é que nesse momento pode ser feita uma contextualização histórica, por exemplo, do momento ao qual o país, o estado passava. E por que há esse monumento? Então nós destacamos aqui, a história dos 3 soldados que lutaram na Revolução Constitucionalista, 3 jovens da cidade de Americana, para os quais foi feito inclusive um poema destacado aqui. Temos uma foto da época, quando foi feito o monumento nos anos 40, e aqui abaixo o túmulo dos 3 jovens no cemitério da cidade. Outro patrimônio que pode ser destacado na nossa cidade é a Praça Parque Ideal, localizado na atual Avenida Brasil. Ele foi formado em terras da Fazenda Machadinho pelo seu proprietário, Basílio Bueno Rangel, na primeira década do século XX. Foi considerado um local de lazer da cidade, frequentado por pessoas de toda a região e até visitantes da capital. Devido ao represamento do rio Atibaia pela CPFL, no ano de 1950, a piscina foi aterrada e no local criou-se a Praça do Parque. Hoje considerada cartão postal da cidade, a Avenida Brasil é cortada em toda a sua extensão por um córrego margeado por palmeiras imperiais plantadas na segunda metade dos anos 50. Ainda sobre o Parque Ideal, em pesquisas mais aprofundadas, o aluno poderá inclusive encontrar uma canção feita pelo maestro Germano Benincassi sobre uma tragédia ocorrida na época. E aí, ficou curioso para saber que tragédia, que música é essa? Fica a dica da pesquisa. A partir dos patrimônios que poderão ser encontrados pelos alunos, então, poderá ser realizada a avaliação. Aqui, indicado pelo material, uma autoavaliação com a turma visando o sentido de pertencimento desses patrimônios pesquisados com base nos princípios e valores de equidade e democracia. E aqui o link com a habilidade correspondente. Logo após esse momento, há também a comanda para a organização de uma atividade de pesquisa em grupos, aqui no caso com 7 grupos, em que os alunos irão visitar acervos de museus virtuais e fazer a curadoria dos patrimônios. Nessa divisão dos grupos, então, terá o grupo 1 com os bens tombados, o grupo 2 com patrimônio ferroviário, o grupo 3 com patrimônio arqueológico e Centro Nacional de Arqueologia, grupo 4 com bens registrados, grupo 5 PAC Cidades Históricas, grupo 6 Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e grupo 7 Patrimônio Mundial. Lembrando sempre que é importante que ele busque esses patrimônios sempre ao seu redor. Alguns ele poderá encontrar dentro da própria escola, como os patrimônios registrados, ou dentro da sua comunidade ou no seu bairro. O legal é solicitar que o aluno observe e anote as curiosidades que ele encontrará em cada obra dos museus visitados. Observe, por exemplo, um tipo de curiosidade que ele poderá encontrar nessas visitas. Aqui nós temos, por exemplo, uma estátua equestre. As estátuas equestres são usadas para homenagear pessoas usando a simbologia do posicionamento das patas do cavalo. Quando as 4 patas do cavalo estão no solo, significa que o homenageado morreu de causas naturais. Se uma das patas estiver no ar, quer dizer que ele morreu de ferimentos resultantes de uma batalha. Se 2 patas estiverem levantadas, significa que ele morreu em batalha. Viram que legal? E aí, sabiam dessa informação? Nessa imagem, então, que nós temos aí, podemos perceber que o cavalo está apenas com uma pata levantada, ou seja, essa pessoa retratada nessa obra morreu em decorrência de ferimentos de batalha. Então, dentro dos acervos virtuais que o aluno poderá visitar, um destacado no material é o site do IFAM. Nesse site, ele poderá encontrar muitas informações a respeito de conservação de patrimônios, como são feitos, etc. A partir disso, são feitas então as questões norteadoras. Qual a importância de se preservar o patrimônio escolar? O estudante conhece a história de sua escola? Sua escola é tombada? Se sim, você conhece os motivos que a levaram a isso? Se não, a partir do que estudamos sobre tombamentos,
quais os critérios que poderiam levá-la a se tornar um bem tombado? A partir disso, é interessante que seja estudada, então, a história da escola. Toda escola tem a sua história. É legal conversar com pessoas que estudaram lá em outros anos anteriores, professores que já trabalharam e muitas outras pessoas que já passaram por lá. A indicação, então, nesse momento é que eles elaborem um pequeno projeto de conscientização da preservação do patrimônio escolar. Para isso, a produção de vídeos, podcasts, blogs, entre outros, é indicado. Pode ser feitas também palestras, distribuição de folhetos de conscientização, mural de fotos cronológicos da escola, entre outros. Ainda pensando aqui na nossa região, trazemos um exemplo agora da cidade de Santa Bárbara. Nós temos como patrimônio tombado a Escola José Gabriel de Oliveira, que foi a primeira escola, o primeiro grupo escolar da cidade de Santa Bárbara. Essa escola ela está registrada no CONDEPAT. CONDEPAT, que é o Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo. Então é bem bacana, né? Nós temos esse patrimônio, essa escola tombada e um exemplo na nossa região. Seguindo então aqui, o material traz mais uma pesquisa a respeito de profissões aí que aparecem, seja como transmissores ou conservadores dos patrimônios. Então, alguns exemplos aqui nós temos restaurador, historiador, arqueólogo, museólogo, guia turístico, arquiteto, etc. Lembrando sempre que a intenção dos itinerários formativos é traçar um paralelo com o projeto de vida do aluno. Por isso, nesse momento, é bacana que seja feito esse estudo sobre as profissões que englobam aí o trato, a conservação dos patrimônios. Então, pensando já na culminância ou nos produtos finais de todo esse componente, é bacana, de repente, pensar em um projeto, podcast. O próprio material já indica que pode ser realizados podcasts, vídeos, vlogs, levando em consideração a conservação do patrimônio escolar, como nós podemos ver a seguir. Então, dentro do que foi discutido, pesquisado e analisado sobre patrimônios e sua preservação e conservação, quais serão suas atitudes daqui para frente em relação à preservação da memória cultural do seu entorno? Aí nós colocamos, inclusive, uma foto de uma sala de aula. Então, é legal pensar que o patrimônio pode ser até mesmo um mobiliário da escola, que, após o uso desse aluno, o próximo aluno, no próximo ano, também irá utilizar. Após pensar em um projeto, então, que vise a preservação do patrimônio dentro da própria escola, o aluno pode pensar em ideias e soluções para a conservação dos patrimônios da região. Como nós temos aí um exemplo na foto. Essa foto aí do Casarão Salto Grande, que hoje abriga o Museu Histórico e Pedagógico na cidade, mas que infelizmente no momento se encontra fechado. Perceba que o material traz então sempre a indicação da produção de trabalhos e pesquisas em grupo. São grupos produtivos usando sempre o trabalho com a metodologia ativa. No final nós temos então o percurso integrador, que destaca o principal conteúdo que será trabalhado em toda a unidade curricular, que é o patrimônio material e imaterial e as reflexões e o olhar crítico sobre eles. Os verbos principais de toda a unidade curricular, não só deste componente, são selecionar, utilizar, reconhecer, mobilizar, identificar, mapear e vivenciar, traçando sempre um paralelo aí com os eixos estruturantes, é claro. Chegamos ao final, então, dos estudos do componente 2, relacionados à preservação dos patrimônios materiais e imateriais. Estudamos um pouco das habilidades, dos objetos de conhecimento e também um pouquinho da história da nossa região. Espero que tenha ajudado vocês aí na escola. Até mais, tchau, tchau! Olá, professores, tudo bem? Eu sou o Marlon Peck, que é o professor especialista de currículo da Educação Física. Hoje vamos falar sobre o componente 3,
esportes radicais, trilhas e trilhos. O que são esportes radicais? Como que a gente pode definir isso? O termo esporte radical surgiu no final da década de 80. Estes considerados esportes com alto grau de risco físico, principalmente por serem executados em condições de perigo extremo. Sua principal característica é o aumento da adrenalina no corpo humano e podem ser de cunho competitivo ou não. Então podemos observar que esportes radicais, a princípio, vai causar esse efeito de adrenalina, de vertigem nos nossos alunos, ok? Então, sobre esportes radicais. Esportes radicais na escola é um tema complicado. Por quê? Porque ele vai gerando alguns tabus ao longo do tempo. Quais são eles? Os esportes radicais no ambiente escolar geram alguns tabus, tais como falta de espaço adequado, equipamento de segurança, conscientização dos alunos e ser atrativo para os alunos. Como vencer esses tabus? Vocês viram que essa prática esportiva tem uma grande dificuldade no ambiente escolar, tanto pela segurança quanto para torná-lo atrativo o suficiente para o aluno, mas nem tão perigoso a ponto dele realizar algo que não está programado com a sua aula. Pensando numa possível realização de atividades para tentar evitar, quebrar esses tabus, o que podemos sugerir? Pesquisas e debates sobre o tema, inclusive acessibilidade. Se possível, realizar uma amostra com alguns equipamentos de uso nos esportes radicais, capacete, luva, tubo de mergulho, prancha, etc. Enfim, deixá-los com contato com alguns materiais relacionados ao tema. Convidar atleta ou praticantes de algumas das modalidades apresentadas, passeio pedagógico pela escola, conforme a possibilidade de cada ambiente escolar. Atividades práticas adaptadas com a realidade da escola, lembrando que cada escola possui a sua realidade. Pensando então na prática, que é algo muito importante dentro da educação física, o que podemos utilizar para desenvolver esse componente curricular? Vamos observar algumas imagens. Observe aí que temos o skate, onde alguns alunos já vão para a escola de skate mesmo, ou de repente a maioria não conseguiu vivenciar isso, pode estar fazendo uma oficina relacionada a isso. Ver com a direção da sua escola a possibilidade de um passeio ciclístico ou mesmo dentro da escola. Patins também é uma outra opção. Corda, lembrando que nesse componente curricular a corda vai ser muito importante para as práticas, principalmente aquelas cordas mais grossas que oferecem uma resistência maior, onde você pode colocar alunos de diferentes tamanhos, idade, ok? Se for a realidade da sua escola, pode utilizar o slackline, pensando ainda na corda, na questão da corda ou do slackline. Para vencer essa dificuldade, sugiro que você dê apoio para o aluno, ou uma segunda corda para guiá-lo, ou mesmo pessoas ao lado dele para tentar evitar essa questão do desequilíbrio durante o uso da prática do slackline ou da corda, se for a sua realidade. Observando aqui a imagem, nós temos também uma escalada. Esse já é mais complicado. Porém, como que nós podemos fazer essa realidade? Pode-se utilizar o chão. Então, em vez do aluno escalar uma parede, uma montanha que seja, de acordo com a realidade da escola, você pode fazer marcações no chão e fazer como se ele estivesse fazendo uma escalada realmente. Lembrando que é interessante a adrenalina e a vertigem. Você pode, de repente, utilizar os olhos vendados, utilizar um sinal sonoro para orientá-lo, enfim, alguma coisa que vai desafiá-lo na sua prática, ok? Vamos observar agora um vídeo que vai falar sobre essa prática. Observe. Nas aulas de educação física, o 8º ano teve a oportunidade de participar de práticas corporais de aventura na natureza e urbana. Essa prática foi possível através de algumas adaptações que nós fizemos para que eles tivessem uma vivência nesse conteúdo. O objetivo que a gente colocou aqui nas práticas de aventura, ter um primeiro contato aqui na escola, fazer uma relação, fazer uma crítica, né? Entender qual que é o sentido disso
ter uma consciência de respeitar o espaço, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, enfim, algo pedagógico para justamente os nossos alunos possam usufruir disso no externo, nas viagens, nos passeios para o lazer. Eu adorei essa atividade porque pôde unir as duas turmas e também a gente conseguiu desenvolver a atividade muito bem porque a gente teve que ficar unido e quando a gente fica unido a gente consegue fazer as coisas mais bem feitas. A gente teve que ficar de mão dadas e aí a gente conseguiu aprender diversas coisas. Eu achei que foi bem interativo e eu acho que foi uma coisa para a gente estimular várias habilidades. Então eu acho que foi uma oportunidade da gente ter uma noção mais abrangente do que pode ser as aulas de educação física, além de esportes como vôlei, basquete e uma coisa mais concreta. Vocês viram que no vídeo foi utilizado algumas estratégias para vivenciar os esportes de aventura. Perceba que você pode utilizar de repente ou patins ou skate, se for a sua realidade, como uma forma de vivenciar isso, por meio de uma corda guia, como aconteceu ali. O aluno que não tem muita habilidade nesse esporte pode estar utilizando uma corda como guia para que ele não se desequilibre com tanta facilidade. Produto final e avaliação. O que podemos fazer nessa questão agora? Observe. Para o material de avaliação, podemos sugerir as seguintes ações: vídeos com as atividades produzidas, fotos, questionário, seminários. Todo esse material pode e deve ser utilizado nas suas culminâncias ao final de cada semestre. Espero que tenha ajudado vocês, professores. Continue com um bom trabalho. Até a próxima. Olá, professoras e professores. Para finalizar, então, essa nossa trilha com a nossa unidade curricular 3, compromissos com o patrimônio cultural e ambiental, nós temos agora o componente 4, processos de assimilação e aculturação. Vamos observar então os objetos de conhecimento? Objetos de conhecimento, assimilação e aculturação em expressão de atitudes, valores, opiniões, etc., por meio do corpo, dança, moda, deslocamento e a ação e reação ante grupos distintos. O que se descarta, o que se incorpora, o que se transforma. Abaixo nós temos as competências e habilidades da formação geral básica, presentes aí em todo o itinerário, como aprofundamento, e após isso os eixos estruturantes e as suas competências e habilidades também, inerentes aos itinerários formativos, aqui no caso de ciências humanas. Para dar um start então nos estudos deste componente, é interessante trabalhar com os alunos um trecho do filme O Sorriso de Mona Lisa, principalmente aquela em que é dita a seguinte frase: a arte não é arte, até alguém dizer que é. Nesse momento é interessante questionar aos alunos o que eles entendem por arte e o que eles acham que pode ou não ser considerado arte. Após isso, há as perguntas norteadoras trazidas pelo material. Quais patrimônios materiais ou imateriais, culturais ou ambientais fazem parte do meu entorno? Como determinamos quais patrimônios precisam ser preservados ou ressignificados? Quem são as pessoas certas? Então, quem são essas pessoas que podem dizer o que é arte e o que não é? Perceba que interessante, claramente nós podemos ver a integração deste componente com o componente de preservação dos patrimônios materiais e imateriais, como traz o próprio mapa, de olho na integração. Então, no componente 2, os estudantes também realizarão um mapeamento dos patrimônios culturais de seu entorno. As atividades podem ser articuladas de forma que eles enriqueçam os dados obtidos, ainda que os propósitos sejam distintos. Além do trabalho com um trecho do filme Sorriso de Mona Lisa, outra obra muito interessante pode ser utilizada nesse início. Por exemplo, a música Reconvexo, de Caetano Veloso. Nessa letra-canção tão brilhantemente executada por Maria Bethânia, nós podemos observar um exemplo de como a cultura pode ser levada para outros lugares.
No trecho destacado nós vemos: eu sou a chuva que lança a areia do Saara sobre os automóveis de Roma. Eu sou a sereia que dança, a destemida Iara, água e folha da Amazônia. Na ocasião, Caetano estava em Roma e ele observou esse fenômeno dos carros cheios de areia e perguntou aos amigos italianos do que se tratava. Então eles falaram da areia do Saara, que vai parar nas ruas de Roma através do vento. Por quê? Porque são geograficamente próximos. Então aqui nesse trecho, nós podemos fazer a análise com os nossos alunos. Caetano se lê como aquele vento que leva a areia do Saara, né? Pois ele está levando a cultura do nosso país para outra cultura, né? A cultura de outro país. Ele é o cara que visita com a nossa cultura outras culturas. Lembrando que essa é uma obra do tempo da Tropicália, né? Ou seja, características aí que remetem também à antropofagia. Seria aí a questão, né, de comer as diversas culturas e tirar só o que for mais proveitoso delas. Aí depois, nas duas últimas linhas aqui, ele é a sereia que dança, destemida Iara, traz o folclore brasileiro aí, né, a essência da cultura, água e folha da Amazônia. A seguir na música nós temos: eu sou a sombra da voz da matriarca da Roma Negra. Você não me pega, você nem chega a me ver. Meu som te cega, careta. Quem é você? Que não sentiu o swing de Henri Salvador, que não seguiu o Olodum balançando o pelô, e que não riu com a risada de Andy Warhol. Que não, e nem disse que não. Perceba a sombra da voz. Aqui as coisas que não são palpáveis, não são concretas. Só quem tem sensibilidade conseguirá ver. A Roma Negra aí seria Salvador, no caso, porque é a cidade mais negra fora da África, né? E aí já traça também o paralelo com o início da música, já que ele começou falando lá atrás de Roma. Caetano foi brilhante aí. Matriarca da Roma Negra seria a própria África, no caso. E aí vem o respeito com a descendência, com a origem, com toda essa carga cultural. Então ele fala, começa a mexer aí com os sentidos. Você não me pega, fala do tato, né? Você nem chega a me ver, olha a visão aí. Meu som te cega, ou seja, você não está entendendo nada do que eu estou falando, eu estou conseguindo te confundir com a minha música. Depois ele cita algumas outras personalidades, como Henri Salvador, que é um cantor norte-americano de jazz que esteve no Brasil aí e ajudou a criar a bossa nova. E também faz esse trocadilho, tanto com a participação na cultura do Brasil, que é o vento do Saara, como pelo nome também que conversa aí com a Roma Negra, que é Salvador. Depois nós temos o Andy Warhol, que é o pintor de pop art, que ele usa para ilustrar que nós temos que comer de todas as culturas. Quando vocês tiverem acesso a esse material, perceba que haverá aí a referência do vídeo com uma análise completa da letra da música. Esse é um exemplo de uma forma que vocês podem usar para explicar o processo de aculturação e assimilação aos alunos, utilizando da arte. Professor, é importante que haja a contextualização dos termos com o aluno, pensando no conceito de assimilação. Assimilação entendida na sociologia como processo de transformação e integração, no qual as culturas se misturam e uma passa a fazer parte da outra. Então, a assimilação normalmente está ligada a um processo espontâneo, né? Diferente do processo da aculturação, que é radical e impositivo. A assimilação está ligada às misturas culturais, um exemplo bom de assimilação no Brasil se liga à imigração, também a chegada dos africanos escravizados aqui no Brasil. Nós temos na Bahia a maior população iorubá fora dos países africanos. Então essa cultura é muito forte dentro da cultura da região ali baiana. Você pode observar isso em várias questões, as roupas da cultura iorubá, a religião, algumas palavras como axé, por exemplo, que quer dizer gratidão, a comida como vatapá, o acarajé, tudo é pertencente à cultura iorubá que veio da África. No começo há sempre o estranhamento com tudo que é diferente, mas com o passar dos tempos as pessoas vão assimilando tanto esses gostos até que aquela cultura passa a ser parte daquele grupo. A cultura antes que era estranha, agora passa a fazer parte da cultura dessa sociedade,
como aconteceu, por exemplo, aí com a pizza italiana, com o espaguete, com essas comidas que hoje já fazem tão parte da cultura brasileira que nem parecem que algum dia foi algo diferente por aqui. Esse foi o processo de assimilação. Vamos ver agora, então, a definição do que é aculturação. O termo aculturação foi inicialmente cunhado por antropólogos norte-americanos, sendo o historiador francês Nathan Rothschild um dos principais responsáveis por sua adaptação para a história. Então, a aculturação é um processo de modificação cultural de indivíduo, grupo ou povo que se adapta a outra cultura ou dela retira traços significativos, ou a fusão de culturas decorrente do contato continuado. Ou seja, através do contato prolongado ou permanente, duas ou mais culturas permutam entre si seus valores, conhecimentos, normas, hábitos, costumes, símbolos, enfim, seus traços culturais. O estudioso brasileiro Alfredo Bose, em sua obra Dialética da Colonização, define a aculturação como o ato de sujeitar um povo ou adaptá-lo tecnologicamente a um padrão tido como superior. Reparem aí numa palavrinha descrita nesse trecho. A palavra sujeitar, o ato de sujeitar um povo ou adaptá-lo a um padrão tido como superior. Parece até alguma coisa que nós já ouvimos aí na história do Brasil, não é? Podemos conceituar também os tipos de aculturação. A aculturação direta acontece por meio de processos que envolvem colonizações, guerras, imigração, etc. E a aculturação indireta, que ocorre de maneira indireta, por exemplo, os meios de comunicação, a televisão, redes sociais, jornais, etc., que afetam indiretamente os modos de pensar e agir de determinados grupos sociais. Uma das formas de estudar como ocorrem esses dois tipos de aculturação é observando através das artes, como, por exemplo, filmes, livros, músicas, etc. Podemos utilizar, por exemplo, da literatura, aqui com um poema de Oswald de Andrade. Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. Temos aí, então, um exemplo aí de aculturação direta, né? Que ocorreu por meio de um processo que houve aí o quê? Uma colonização. Então, pode ser feita a análise desse poema, por exemplo. Quando o português chegou debaixo de uma bruta chuva, a bruta chuva aí como uma metáfora para a ignorância, para a falta de saberes, para o conhecimento mesmo. Como ele chegou debaixo dessa bruta chuva, ele vestiu o índio. Que pena! Esse que pena aí é legal, deixar bem claro para eles que é tanto a pena aí que o índio utilizava na sua vestimenta, quanto ao ato de ter dó. Então, fosse uma manhã de sol, se ele tivesse aí mais conhecimento, se ele tivesse aí, de repente, uma forma mais aberta de ver as coisas, o índio teria despido o português, de repente o português teria se adaptado ao nosso clima aqui tropical, que é muito mais propício a uma roupa mais leve do que os trajes pesados dos portugueses. Além da literatura, que nos mostra essa forma de aculturação, nós podemos observar também através da moda. Separamos aqui um trecho desse estudo que ficará nas nossas referências e poderá ser consultado. A moda pode ser considerada como uma verdadeira linguagem, um fenômeno social implantado na cultura e na estrutura da sociedade ocidental, que influencia de maneira considerável as relações entre os indivíduos por seu significado. Pensar a moda é ir muito além do que a ideia de uma mera manifestação de vaidade humana. É lidar com imagens e símbolos que permitem interpretar questões sociais. O que vestimos varia de acordo com as mudanças do mundo e vice-versa. Ou seja, se pararmos para analisar o histórico da moda nos últimos tempos, podemos
Uma forma de visualizarmos isso é através dos filmes. Podemos ver a moda através dos tempos, com várias produções como essa de 1932, A Redimida, como Grease nos tempos da brilhantina de 1978, retratando os tempos de 1950 a 60, Bonequinha de Luxo de 1961, Dirty Dancing, Ritmo Quente, de 1987, As Patricinhas de Beverly Hills, de 1995, O Diabo Veste Prada, de 2006. Esses e muitos outros filmes podem ser usados a fim de representar essa moda e ver como a cultura é retratada e levada de um local a outro através da vestimenta. Após todo esse trabalho de pesquisas e construção de repertório, é necessário pensar em como será realizada a culminância, de forma a integrar este componente a todos os outros. Devemos levar em conta, então, todas as indicações que o próprio material traz para que sejam feitas essas culminâncias. Já em relação à avaliação, uma das indicações trazidas constantemente neste itinerário é o uso da rubrica para a autoavaliação do aluno, muito importante a cada processo que for realizado. Observe, devemos lembrar que há diferentes tipos de avaliação, como a heteroavaliação, aquela em que um professor examina o trabalho desenvolvido pelo aluno por meio de diferentes instrumentos de avaliação, a coavaliação, aquela em que os alunos podem se auxiliar mutuamente, observando o que cada um fez de inadequado e apontando uma possível solução, e essa sugestão do material, a autoavaliação, uma avaliação feita pela própria pessoa que está sendo avaliada. Todos esses três tipos de avaliações podem ser realizadas, mas é de extrema importância que o aluno realize sua autoavaliação, pois isso proporcionará o seu autoconhecimento e o seu desenvolvimento. Aqui nós temos as aplicações, então, da autoavaliação. Ela é feita pelo próprio estudante, apresenta a consciência da sua trajetória de aprendizagem, a avaliação desponta como diálogo. Aplicações, então, trabalhos em grupo, com critérios coletivos, coesão do grupo, gestão do tempo, e critérios individuais, contribuição do indivíduo para a dinâmica do grupo. Para que seja feita essa autoavaliação, é interessante o trabalho com a rubrica. A rubrica, que tem origem no latim e significa tinta vermelha, nos manuscritos antigos, as letras vermelhas foram usadas para destacar iniciais maiúsculas, particularmente de salmos, títulos de sessão e nomes de importância religiosa, uma prática conhecida como rubricação. É legal que seja feita essa contextualização com o aluno também, para ele entender o que é a rubrica, sua origem e por que ele estará fazendo uma. As características principais é que ela é fácil, objetiva, transparente e gradativa. As etapas de construção de uma rubrica seria a descrição da atividade, aspectos avaliados, escala dos níveis de desempenho e descrição dos níveis de desempenho. Podemos encontrar muitos tipos de rubrica diferentes na internet, com o uso de emoji, de meme e de várias outras figuras que possam interessar ao aluno. Porém, nada impede que o professor monte a sua rubrica em parceria com seus alunos com os critérios que querem estabelecer. Aqui temos algumas sugestões: entendimento do tema, informações sobre o tema, ações, apresentações das ações. Antes eu achava que, agora sei que, mas ainda tenho dificuldades em... E por aí vai. E aí, gostaram das dicas? Nós podemos estudar um pouquinho sobre a aculturação e assimilação e a forma como pode ser trabalhada em sala, com o uso de músicas, filmes e através da moda. Esperamos que esse conteúdo possa ajudá-lo bastante em sala. Até mais, tchau, tchau!